Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com Inteligência. Hoje é dia de você aprender um pouco mais sobre autoconhecimento, para você se aprofundar um pouco mais, ter um olhar mais interno, olhando para você. Para você que está nos acompanhando aqui no YouTube, seja bem-vindo. E para você que está nos acompanhando através das plataformas digitais, através do Spotify, para você que está nos ouvindo, acompanhando, ouvindo, você entendeu? Sejam todos bem-vindos. Não esquece, faz a sua inscrição. Se você não está inscrito nesse canal, é importante que você faça a sua inscrição. Clica aqui no curtir e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo que nós vamos compartilhar hoje. Hoje eu quero falar com você sobre comportamento. Eu vou falar sobre 3 tipos de comportamento que geralmente você encontra por aí, ou que você pode fazer parte de um desses 3. Pode não, um desses 3 com certeza é um comportamento que te acompanha. E eu quero te trazer este entendimento. 3 tipos de comportamento de pessoas. Quero falar de 3 cenários onde esse cenário interfere diretamente na realização dos objetivos, das metas, numa série de coisas que podem acontecer no nosso dia a dia e você não percebeu. Então eu preciso que você anote esses tipos. Eu vou falar aqui algumas características para você poder já começar a trabalhar isso na sua mente, ok? Vamos lá, 3 tipos de comportamento das pessoas. O primeiro tipo de comportamento que eu quero falar com você aqui é o comportamento de pessoas sobreviventes. Comportamento de pessoas sobreviventes. Deixa eu te explicar um pouco mais sobre isso. Cleiton, você sempre traz a questão do padrão da sobrevivência. Você fala muito sobre isso. Só arrumando aqui. Você fala muito sobre isso. Ok, realmente. Existem pessoas que o padrão da sobrevivência acompanham ela. Se ela tem um padrão da sobrevivência, automaticamente o comportamento dela é de um sobrevivente. E eu vou explicar um pouco sobre isso daqui. Quero trazer algumas características dessas pessoas e como elas agem. Então anote aí. Pessoas que têm um comportamento de sobrevivente, a primeira coisa, ela pensa no hoje, ela tem dificuldade em pensar no futuro. Anote aí. Ela pensa muito no agora, ela pensa muito no hoje, ela não consegue pensar no futuro. Na cabeça dela, o futuro não faz parte. Eu vou te explicar por quê. Uma pessoa com comportamento de sobrevivente, o padrão que ela carrega, o padrão de vida dela, é muito sofrido. Por isso que eu falei, padrão de sobrevivente, padrão de comportamento de sobrevivente. É muito puxado, é muito sobrecarregado, tudo para ela é muito difícil. Então, ela não consegue parar para pensar no futuro. Por quê? O padrão de sobrevivente é o seguinte, a pessoa pensa no hoje. Se você chegar para ela e falar assim, olha, eu vou começar um trabalho com você onde você vai ter um retorno daqui a 6 meses, 1 ano, não faz sentido isso para ela. Ela não consegue olhar o futuro porque ela luta para vencer um dia de cada vez. É como se ela saísse de casa e quando ela volta no final do dia, ela volta com o sentimento assim, poxa, venci mais um dia. É sempre uma batalha, é sempre uma luta. Por isso que ela não consegue vislumbrar o futuro. Ela só quer saber o seguinte, você já ouviu aquela frase assim, ó, eu não sei nem o que eu vou, se eu vou ter dinheiro para comer amanhã, então eu penso no hoje. Amanhã a Deus pertence, amanhã não está na minha mão. Tem coisas assim que não é que, claro que o futuro a Deus pertence, só Deus conhece o nosso futuro, e realmente o futuro não está nas nossas mãos no sentido de você realmente ter certeza de como ele vai ser. Mas está nas suas mãos nas decisões diárias que você toma. Então são frases de pessoas que têm esse padrão. Entendeu? Eu não quero pensar no amanhã, eu quero saber do hoje. Amanhã eu não sei nem se eu estou vivo, tem muita gente que fala isso. É uma frase de uma pessoa que tem comportamento de sobrevivente. Porque ela não consegue, o futuro para ela não faz sentido. Ela quer saber o seguinte, hoje eu tenho condições de fazer isso aqui hoje, eu consigo realizar isso aqui hoje. Ela não abre mão de algumas coisas pensando no futuro. Pessoas com comportamento sobrevivente, primeira coisa, pode olhar, a vida financeira dela, um desafio. A maioria está com a vida financeira desequilibrada. A maioria está passando por um desafio na sua vida financeira. Por quê? Porque ela não consegue planejar. Se ela pega um valor a mais, ela consegue gastar esse valor muito rápido. Ela nem sabe onde foi esse valor. Por causa do comportamento que ela tem. Por causa da visão, da mentalidade que ela possui. Ela não consegue vislumbrar futuro. Então, se você perguntar, você tem sonho? Ela fala assim, mas que sonho?
Mal tô conseguindo viver os dias de hoje, você acha que eu vou sonhar? Eu não tô conseguindo. Olha, ó, uma frase de pessoas que têm comportamento sobrevivente. A típica frase, ela fala assim pra você: eu mal tô conseguindo dormir, você acha que eu vou sonhar? Que jeito? Se ela mal tá dormindo, como que ela vai sonhar? Ela não tem sonhos. Sonho representa futuro. Futuro para ela não faz sentido. Comportamento de sobrevivente. Anote isso daqui. Outro ponto. Não tem visão a longo prazo, como eu explorei, eu escrevi aqui. Tudo para ela é para hoje, para ontem, entendeu? Ela não consegue ter uma visão a longo prazo. Ela pensa muito em si. Ela não tem o hábito de pensar nas pessoas. O comportamento sobrevivente faz com que você seja muito egoísta em alguns momentos. Você pensa muito em você não consegue pensar nas pessoas. Por quê? Porque o comportamento do sobrevivente, ele precisa o quê? Na cabeça dele, o que ele precisa? Ele precisa sobreviver. Se ele precisa sobreviver, você acha que ele tem tempo para pensar em como ele vai ajudar as pessoas, em como ele vai fazer a diferença na vida das pessoas? Ele tá sobrevivendo, ele está lutando para ficar vivo. Ele está lutando para poder vencer um dia de cada vez. Na cabeça dele, em que momento que eu vou parar para pensar nas pessoas? Não é nem por maldade. Não é que ele é uma pessoa egoísta, não é isso não. Lembra que eu falei, ó, é um pensamento egoísta devido ao padrão de sobrevivente, mas no coração dele não está isso. Mas é porque ele não consegue enxergar, ele não consegue parar e falar assim, poxa, deixa eu pensar aqui como é que eu vou ajudar os meus colegas de trabalho, deixa eu pensar como é que eu vou ajudar minha família, deixa eu pensar como é que eu vou ajudar os amigos. A cabeça dele é o seguinte, deixa eu pensar como é que eu vou sobreviver. Deixa eu pensar como é que eu chego amanhã em pé, firme e forte. É mais ou menos isso, gente. É o padrão, é o comportamento do sobrevivente. E ele não tem culpa, porque ele não percebe. Esse é um comportamento, é um padrão que acompanha ele, mas ele não percebe o que ele está fazendo. Algumas coisas para ele não faz sentido. Exemplo, ele até acompanha o Conectando com Inteligência, mas ele não consegue pôr em prática muita coisa na vida dele. Porque aquilo para ele é muito difícil. Quando você fala de algumas coisas, é para ele assim, poxa, mas eu acho legal, eu até queria viver, mas Cleiton, eu não sei nem por onde começar. Porque comportamento de sobrevivente. Isso aqui é importante. Outra coisa, cheio de complexos e traumas. Gatilhos, tem um monte. Traumas, crenças, complexos, tem muito. Inclusive é isso que deixa ele aprisionado nesse comportamento sobrevivente. Porque emocionalmente ele é escravo das suas emoções. Emocionalmente ele não consegue fazer algumas coisas. Exemplo, um sobrevivente, um vídeo como esse, ele não consegue assistir até o final. Para ele é um desafio. Na metade ali, por quê? Quando ele começa a ser confrontado, quando ele começa a ser questionado de algumas coisas, quando ele começa a perceber que a culpa é dele, ele dá um jeito de sair, ele não gosta. Entendeu? Então isso aqui é importante você entender. O comportamento do sobrevivente, ele carrega dentro desse comportamento muita crença, muito trauma, e isso tudo é um reflexo e o motivo pelo qual ele se comporta assim. Então se ele cresceu vendo os pais sobrevivendo, se ele cresceu num ambiente de sobrevivência, este é o padrão que ele carrega, por isso ele se comporta como sobrevivente. Por isso, se você entregar algumas coisas na mão dele, exemplo, entrega algumas coisas boas na mão dele, coisas duráveis, ele vai dar um jeito de eliminar aquilo. Ele não consegue cuidar, ele não consegue valorizar, porque na cabeça dele isso não faz sentido. Perfeito? Vamos lá. Outra coisa, uma pessoa que tem um comportamento de sobrevivente, ela está sempre com um sentimento de sobrecarga. O sentimento dela é que ela tem que fazer muita coisa, a vida dela é muito corrida, a vida dela é muito pesada, ela tem muitas tarefas. Isso é comportamento de pessoas sobreviventes. Na cabeça dela, não, Cleiton, se você chegar e falar assim, olha, vamos tomar um café em algum dia, vamos marcar. Na cabeça dela, mas eu não tenho tempo para tomar café, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer. Tomar café para ela, se eu ter uma conversa, jogar uma conversa fora, vamos dizer assim, que as pessoas usam esse termo, na cabeça do sobrevivente não existe. Fala assim, poxa, imagina, eu com um monte de coisa para fazer, você acha que eu vou parar para ficar conversando, para ficar falando? Isso aqui é importante você entender. Calma, calma, respira. Isso, respira. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que eu preciso é que você realmente admita que isso faz parte da sua rotina, porque é só assim que eu consigo te ajudar. Só assim que os meus vídeos aqui no meu canal no YouTube, ou no Spotify, ou em qualquer plataforma digital, vai conseguir te ajudar.
Se você não admitir que, poxa, isso aqui está fazendo parte da minha vida, Cleiton, você falou um pouco de mim. Ó, você quer outra característica de uma pessoa com perfil de sobrevivente? Sentimento de injustiça. E daí vem a dificuldade que ela tem de admitir algumas coisas. Porque na cabeça dela ela é injustiçada, na cabeça dela ela não teve sorte na vida, na cabeça dela as pessoas abandonaram, na cabeça dela ela foi injustiçada, na cabeça dela ela foi traída, tudo isso é os pensamentos que passam em uma pessoa com comportamento sobrevivente. Então, eu preciso que você reflita dos pontos que eu trouxe aqui, quantos desses você se identificou em algum momento da sua vida. Pode ser que você não tenha todos, mas 1, 2, 3... Ou, eu estou falando aqui de comportamento. Qual é o ambiente que você se comporta assim, como um sobrevivente? Às vezes na sua casa você tem uma postura bacana, mas no trabalho, será que você não tem um comportamento sobrevivente? Nunca parou para pensar? Quando você chega na igreja, será que você não tem um comportamento de sobrevivente e nunca avaliou? Então, faz essa reflexão com calma, ok? Vamos para o segundo comportamento que eu quero trazer aqui para você. O segundo comportamento são de pessoas medianas. São de pessoas medíocres. Calma, respira. Calma. Você está agitado hoje. Hoje quem está agitado é você. Eu estou tranquilo, você que está agitado. Respira. Outra coisa, onde você ia? Já ia mudar, já ia ver outra coisa. Fica aqui. Você precisa ver os 3 comportamentos. Eu vou te falar um pouco como você trabalhar isso na sua vida. É para você ficar até o final. Para com essa mania de ficar assistindo 10, 15 minutos de um vídeo. O vídeo já é curto, 30 minutos, meia hora. Se você não pode parar meia hora do seu dia para investir em você, como é que você quer crescer? Só que assim, não tem problema não, porque você não está enganando o Cleiton ou as outras pessoas, você está enganando a si mesmo. Quando você assiste um vídeo de 10, 15 minutos e depois você fala, não, eu te acompanho, Cleiton, eu assisto seus vídeos, eu estou colocando em prática o que está mudando a minha vida, você não está me enganando, porque eu vou acreditar no que você me fala. Você está enganando a si mesmo. Sabe por quê? Porque os resultados não vão vir. Ó, gente, eu não coloquei isso aqui não, mas veio agora aqui um dos padrões de pessoas medianas. É mais ou menos assim, ó. Quanto que é o vídeo? 30 minutos. Quanto tempo que ela consegue assistir? 10 a 15. Não passa disso. Muitos ficam ali entre 7 e 8. Isso representa como é a sua vida. Repare que tudo que você começa, você vai fazer 30, 40% e não vai terminar. Porque esse é um padrão. Se você tem dificuldade de começar a assistir um vídeo e terminar, gente, eu não estou falando isso, eu estou sendo sincero aqui, ó. Eu não estou falando isso porque eu quero que você fique até o final do vídeo, não é isso não. Eu estou chamando sua atenção que assim como você não consegue ficar até o final de um vídeo, esse é um padrão que te acompanha e você provavelmente está repetindo esse padrão em tudo que você faz. Então isso quer dizer que tudo que você começa, você só consegue colocar em prática 20, 30% do que você se propôs a fazer. E depois você muda, depois você desiste. Você vai falar assim, Cleiton, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse é o problema, você não consegue observar os detalhes e coisas pequenas e trazer para a sua vida como um padrão. Então, eu preciso chamar a sua atenção, por quê? Você pode estar se enganando e nunca parou para pensar. Se você encontrar comigo, você fala assim, Cleiton, te acompanho. Você mudou a minha vida. Glória a Deus por isso. Não fui eu, foi Deus que mudou. O Espírito Santo que te trouxe ali o discernimento que você precisa. Mas eu quero saber o seguinte, realmente houve uma mudança ou aconteceu o início de uma mudança, você mudou apenas 20, 30% e está com o sentimento de que a minha vida mudou depois que eu comecei a acompanhar o Conectando com Inteligência, o Mentorcast, depois que eu conheci seu canal. Eu preciso que você tenha esse entendimento. Porque às vezes mudou só 20%, você entendeu o potencial que você tem. E se você já ficou feliz com uma mudança de 20%, você imagina quando você tiver com 50% mudado, 70% mudado. Quando você realmente chegar a 100% de uma transformação, de uma mudança, o nível que você vai estar, as coisas que você vai estar vivendo. Isso aqui é importante, por isso que eu estou reforçando aqui a importância de você começar os vídeos e vai até o final. Não é possível que em todos esses vídeos não tenha uma coisa. Às vezes a virada de chave vai estar no minuto final. Você assistiu e falou, não, isso aí eu já ouvi, não, isso aí não sei o que, não. Aí no final você fala, poxa, isso aqui mudou minha vida, isso aqui eu entendi. É isso aqui que eu vou pôr em prática amanhã. É só um conselho que eu estou te dando. Isso não quer dizer que a maioria das pessoas vai ficar até o final, que agora... Não, eu sei disso, porque esse é um padrão. Quando a gente fala de padrão, você não muda padrão de uma hora para outra. Você não muda padrão em uma simples decisão. É um processo, porque aquilo é automático. A maioria, 80% do que a gente faz é inconsciente. Entendeu?
Então, eu só preciso te trazer esse alerta. Como seu mentor, como você fala, ou como seu professor, eu preciso te trazer este entendimento, ok? Voltando aqui, comportamento de pessoas medianas. Primeira coisa que eu já falei aqui, ó, começa a assistir um vídeo, vai até metade no máximo e já desiste. Muitos não chegam nem na metade. Outra coisa, o mediano ele faz o que a maioria faz. Então, exemplo, ó, vamos para a internet, continuar na internet. Quais foram os vídeos ou canais que você começou a assistir porque você ouviu alguém falando? Exemplo, você chega no seu ambiente de trabalho, vamos pegar um exemplo, chega no ambiente de trabalho e você vê a pessoa falando assim, ontem eu estava assistindo o Conectando com Inteligência. Aí você, nunca ouvi falar nesse nome, tá bom. Daqui a pouco outra pessoa, você viu ontem no Conectando com Inteligência, você viu o Cleiton tal falando? Aí você, Conectando com Inteligência, o que é isso? Chega a terceira pessoa e fala assim, ontem eu aprendi no Conectando com Inteligência, aí você, opa, gente, o que é isso, Conectando com Inteligência, que eu estou ouvindo vocês falando? Não, é um canal de gestão pessoal, você aprende ali sobre autoconhecimento, é do Cleiton Pinheiro e tal, tá no YouTube, aí você, peraí, deixa eu ir lá olhar. Se isso aconteceu com você e você veio para cá, glória a Deus por isso, porque aqui você está aprendendo um pouco mais sobre você, como controlar o seu emocional. O problema é que na prática não é assim. A prática, a maioria das coisas que nós fazemos, porque todos estão fazendo, não são coisas positivas, não são coisas que agregam. Sabe por quê? As coisas boas da vida, vamos dizer assim, as coisas que vão te fazer bem, que vão fazer você crescer, poucas pessoas vão compartilhar com você. Poucas pessoas vão chegar e falar assim, olha, faz isso aqui porque isso aqui dá certo. A maioria das coisas que chega pra gente são distrações, fora as coisas negativas. É só você olhar para a sua vida. Isso independente do ambiente que você frequente. O fato de você frequentar ambientes de crescimento, sim, te ajudam. Mas você repare que a maioria do que, vamos dizer assim, o que a grande massa faz, a maioria do que as pessoas fazem, não são coisas que vão agregar no seu desenvolvimento. São coisas que vão te distrair, que vão entreter você, porque são entretenimentos, ou coisas muitas vezes que vão te prejudicar. Então cuidado com esse comportamento mediano de você estar sempre fazendo o que a maioria faz. Está sempre acompanhando a multidão. Quer um conselho? Saia da multidão. Não é para você fazer contrário ao que as pessoas estão fazendo, mas é importante que você faça coisas consciente do que você está fazendo. E não porque a maioria está fazendo. Quando você tem consciência do que você faz, você sai, você começa a mudar a sua mentalidade, você começa a mudar esse padrão, esse comportamento na sua vida. Ok? Então, faz o que a maioria faz. Não tem opinião própria. Pessoas com comportamento mediano não têm opinião própria. Ela geralmente faz o quê? O que a maioria faz. Ela não consegue chegar e se posicionar. E falar assim, vou fazer assim. Entendeu? Então isso aqui é importante. Não ter opinião própria é um padrão de comportamento mediano. Entendeu? Você precisa identificar isso na sua vida. Deixa eu só ajustar aqui. Aqui, pronto, eu não tenho mais uma coisa aqui, vamos lá. Então, o fato de você não ter opinião própria, você acaba se tornando uma pessoa influenciável. O problema é que o influenciável, volto a falar, a maioria das pessoas que vão te influenciar não são para coisas positivas, não são para o seu desenvolvimento, não é para o seu crescimento, e sim para te distrair, para te levar para um outro caminho, ok? Isso aqui é importante. Decisões difíceis, uma pessoa com comportamento mediano não consegue tomar. Pode ver, diante de uma decisão difícil, ela trava. Você mesmo, você que tá aí, você, aí. Vou olhar aqui, olhando no seu olho, você sabe que você precisa tomar algumas decisões. Você conseguiu tomar? Não. Pode ver, você está travado, você não consegue. Aí você conta uma história pra você. É porque assim, Cleiton, mas é que eu tô indeciso. Cleiton, é porque eu não sei se realmente foi Deus que falou. Cleiton, eu não sei se realmente é isso que eu quero. Não sei se... É a história que você conta pra você. Por quê? Comportamento mediano. Porque a decisão que você precisa tomar é uma decisão que ela vai contra o que a maioria está fazendo. E você nunca parou para pensar nisso. Estou olhando para você, estou olhando aqui no seu olho. A decisão que você precisa tomar é uma decisão que vai contra o que a maioria faz. Por isso que você está travado. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Sabe por que Deus colocou isso no seu coração? Porque o que ele tem para você é diferente do que ele tem para a maioria. Só que porque você tem um comportamento mediano, comportamento medíocre, não se assustem com a palavra medíocre, que medíocre é estar na média, fazer o que a maioria faz. Porque você tem esse comportamento, você está deixando e não se permitindo viver aquilo que Deus tem para você. Quando Deus te pede algo diferente daquilo que você está fazendo, ou
Quando ele te pede algo diferente do que a maioria faz, é porque o que ele tem para você é diferente do que ele tem para aquelas pessoas. Então, cuidado com esse comportamento. Você sabe que foi para você. Não vou falar seu nome aqui para não vamos trabalhar com nomes hoje, não vamos expor ninguém aqui. Mas você sabe que foi para você essa mensagem. Então vamos lá. Tem medo de mudança. Não consegue tomar decisões difíceis, automaticamente tem medo da mudança. A mudança assusta. A mudança trava e fica paralisado. Atenção a isso. Tem medo de mudança. Comportamento mediano. Gosta da zona de conforto. Eu nunca vi. Esses dias eu recebi um vídeo de uma pessoa falando assim pra mim. As pessoas falam da zona de conforto, que eu estou na zona de conforto, mas na realidade eu estou procurando essa zona de conforto, eu nunca acho. Eu nunca encontro essa zona de conforto, não sei se vocês já viram. Eu nunca encontro, eu estou procurando ela porque minha vida é muita luta, é muita batalha. Uma pessoa com um comportamento de sobrevivente, é mais ou menos assim que ele pensa. Ele não se enxerga numa zona de conforto porque ele acredita que a vida dele é muito difícil, é de muita luta, é de muita batalha. Já o comportamento mediano, ele adora. Ele já não gosta de ter surpresas, não gosta de inovações, não gosta de coisas diferentes. Ele adora uma rotina, adora uma tranquilidade. Ele adora saber o que vai acontecer. Muito cuidado com isso, gente. Então, gosta de zona de conforto. Outro comportamento normal aqui. É inseguro e medroso. É inseguro e medroso. A insegurança te acompanha? A insegurança faz parte da sua vida? Normal, faz parte da vida de todo mundo. Segurança é comum para todos. Agora, a insegurança te paralisa? Comportamento mediano. Você tem medo? Comportamento mediano. Tem que te falar. Cleito, o sobrevivente tem medo? Olha só, o sobrevivente é mais corajoso do que o mediano. Porque o sobrevivente ele não tem opção. Então, diante de uma oportunidade, ele agarra. Porque o pensamento dele é aquilo, é hoje. Então, ele não tem tempo para ficar parado com medo. O medo não consegue dominar ele porque ele é um sobrevivente. Se ele tiver que escalar algo para poder sobreviver, ele vai fazer. Então, todas as vezes que ele se vê diante de uma oportunidade, ele agarra aquilo e não quer saber das consequências. Por isso que ele acaba não sendo tão medroso quanto o mediano. O mediano, sim. O mediano, ele tem problema. O mediano, ele é inseguro. O mediano não toma decisões difíceis. Avalie isso aqui. Importante para você, tá bom? Outra coisa, outro comportamento muito comum, uma característica muito comum em pessoas com comportamento mediano, se esconde atrás de outras pessoas. É muito comum isso aqui. Ele se esconde atrás de outras pessoas. Isso aqui eu preciso que você entenda. Por que você anda se escondendo atrás de outras pessoas? Exemplo, alguém te apresenta um projeto, eu não sei fazer, pede para o fulano. Alguém chama você para algum lugar, mas eu só vou se fulano for, se ciclano for. Mas eu não fiz isso porque o outro não me entregou aquilo. Está sempre se escondendo atrás de alguém. Comportamento mediano. Avalie, tá bom? E o terceiro comportamento que eu coloquei aqui. Gente, conteúdo muito bom esse aqui, tá? Eu estou até pensando, porque olha só, quando eu estou preparando um conteúdo, muitas vezes eu fico em dúvida. Onde que eu levo? Isso daqui eu compartilho no Conectando com Inteligência ou eu compartilho no MentorCast? Mas hoje, na hora que eu estou aqui compartilhando com vocês, eu tive uma ideia. Vocês acham que é viável alguns treinamentos que eu compartilho aqui no Conectando com Inteligência, eu também levar esse tema para o MentorCast? Porque o que eu pensei aqui? No MentorCast, através das perguntas dos meninos, você acaba tirando uma dúvida sua. Então, você vai reparar que o Conectando com Inteligência eu sempre preparo ele, conteúdo para você anotar, porque sou eu e você aqui. Conectando com Inteligência, o MentorCast, eu trago conteúdo, mas dependendo da pergunta, a gente acaba percorrendo um outro caminho. O Conectando é mais focado, você consegue prestar atenção, você entende a linha que eu construo. No MentorCast, às vezes, você desvia um pouco, porque as perguntas dele me levam para outros caminhos na resposta. Mas o que você acha deste tema também ser compartilhado no MentorCast? Sobre comportamento, porque eu sei que através das perguntas que os meninos vão fazer também pode te ajudar. Se você acha que é viável, escreve aqui, Cleito, usa esse conteúdo no MentorCast, fala sobre isso no MentorCast, coloca aqui nos comentários desse vídeo.
E aí se tiver uma boa repercussão, se vocês entenderem que também é legal, eu posso levar esse mesmo tema para lá para a gente explorar ele de uma maneira mais ampla, uma maneira mais diferente, por causa das perguntas que os meninos vão fazer, ok? Então vamos lá. Terceiro tipo de comportamento, comportamento visionário. Anote aí. Pessoas que têm um comportamento visionário. Quem que é o visionário? Primeira coisa que você precisa entender. O visionário, ele é inconformado com seus resultados. Anote aí, inconformismo. O visionário, ele é inconformado. Uma pessoa que tem um comportamento de visionário, ela nunca está satisfeita com o que ela está fazendo. Isso, vamos lá, peraí. Você já confundiu. Tá vendo como? Estou falando que você está agitado hoje. Eu não sei o que está acontecendo com você. Essa agitação já está tirando conclusões. Respira. Não confunda o que eu estou falando, visionário, com perfeccionista. Perfeccionista que nunca está satisfeito com as coisas dele. O visionário é o seguinte: ele não está inconformado no sentido de que ele sabe que ele quer avançar, porque ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe que ele tem um longo caminho a percorrer. Mas ele consegue comemorar o avanço, os resultados que ele tem, ele consegue enxergar isso. O perfeccionista não. Ele é insatisfeito com seus resultados porque na verdade ele não sabe o que ele quer. Então ele sempre quer mais, ele sempre acha que pode melhorar, mas ele não sabe realmente o que ele quer. O visionário é diferente. Ele não está satisfeito no sentido do inconformismo, ele sabe que ele precisa de mais, mas ele tem sim gratidão, ele consegue fazer a leitura do seu crescimento e do seu avanço, ok? Então isso aqui é importante você entender. Vamos lá. Outra coisa, o visionário, ele não gosta de comodismo, ele não gosta de rotina, ele detesta a zona de conforto. Então, exemplo, ter um dia dinâmico, vamos chamar assim, um dia com muita mudança, com coisa, para o visionário é comum. Uma pessoa mediana detesta a mudança de última hora. O sobrevivente ele nem liga, porque ele já está acostumado a tanta coisa na vida dele, que para ele tanto faz. O mediano não, ele detesta mudança de última hora. Para ele tem que ser tudo organizado, tudo certinho. Porque zona de conforto é a organização. O visionário já detesta isso. Então ele está sempre mudando, sempre inventando algo, sempre te pedindo uma coisa nova, sempre te pedindo algo diferente. É até mal interpretado muitas vezes. Então isso aqui é importante. Outra coisa, está sempre falando do futuro, está sempre com uma ideia nova, está sempre sonhando, está sempre pensando em algo. Às vezes para você entender pessoas com comportamento visionário, você se questiona algumas vezes e fala, poxa, mas o fulano já tem tanto e cara, ele não está satisfeito. Para você ver como o seu pensamento é mediano, que quando você olha para ele, você fala assim, poxa, se eu tivesse no lugar dele eu estava feliz, cara. Eu não precisava nem crescer mais. Pra você ver como o seu comportamento é mediano. A sua visão é mediana. E ele, naquela posição, ele ainda quer crescer mais, ele ainda quer avançar mais. E não necessariamente tem uma ligação com dinheiro, tá? Isso aí é crença sua, achar que a pessoa quer crescer porque ela quer mais dinheiro. Não necessariamente. Ela quer crescer porque ela quer ajudar mais pessoas, ela quer crescer porque ela quer expandir e aí ela vai transformar mais vidas. Nem tudo é relacionado a dinheiro. Isso aqui eu preciso que você entenda. Outra coisa, não tem medo de recomeçar. O visionário não tem medo de recomeçar. Por quê? Porque ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe quem ele é. Se precisar recomeçar, ele recomeça sem problema nenhum. Então é importante você entender isso aqui. Não abre mão do que ele quer se tornar. É inegociável isso com ele. Se você fizer uma proposta que vai deixar ele escondido numa zona de conforto, que vai limitar ele, ele não aceita. Por quê? Ele não abre mão de quem ele quer se tornar. Ele não abre mão de onde ele quer chegar. Isso é inegociável para ele. Exemplo. Quais são as propostas que se você receber, você fica feliz e você para o que você está fazendo? Quanto você precisa ganhar por mês para você falar, agora eu estou feliz, se eu ganhar isso aqui, para mim está tranquilo. O visionário não tem essa. Se você falar para ele assim, eu vou te pagar 20 mil por mês, 50 mil por mês, 100 mil por mês, vai falar, poxa, peraí. Se ele quer me pagar 100 mil, então ele está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Ele não aceita, ele começa a trabalhar agora para descobrir o que você viu nele. Visão visionária. Mediano. Se oferecer para ele 3 mil reais, ele já olha assim e fala assim, pô, legal, cara. Mas vai descontar alguma coisa? Não, 3 mil na sua mão. Ele, pô, legal, tá bom. Pelo menos eu fico tranquilo. 3 mil eu pago minhas contas, coloco minha vida em ordem, tá tranquilo. E o sobrevivente, se você oferecer 3 mil, ele não acredita. Ele fala, não, tem pegadinha aí, pô. Não vai me dar 3 mil, não. Você vai me dar tanto, depois vai tirar, vai descontar no seu... Ele mesmo se auto-sabota, ele já não acredita. É mais ou menos assim. Outra coisa, tem muita garra e muita determinação.
comportamento visionário, você vê, você percebe a determinação dele, a garra que ele tem, o quanto ele é obcecado pelo seu futuro, por aquilo que ele determinou, por aquilo que ele definiu. Ele está disposto a pagar o preço, isso aqui é importante, ele está disposto a pagar o preço. E uma coisa muito interessante no visionário é que se ele tiver que abrir mão de pessoas para chegar onde ele sonha, onde ele determinou, onde ele definiu que ele quer chegar, ele abre. O visionário ele não tem apego a pessoas. Se ele tiver que largar alguém no meio do caminho, mas ele está focado no avanço dele, no crescimento dele. Isso não quer dizer que ele é uma pessoa fria, que ele é uma pessoa insensível, é porque o foco dele no futuro faz com que ele esteja sempre olhando para lá. E quem não quiser acompanhar não tem problema, ele não tem problema em deixar as pessoas no caminho, porque ele entende que o sonho é dele, não é das pessoas. Isso aqui você precisa entender. Então quando você entende isso, fica mais fácil você lidar com ele. Por quê? Porque ele é obcecado, ele é obstinado, vamos dizer assim, ele é determinado onde ele quer chegar. Então hoje eu trouxe aqui para você 3 tipos de comportamento. Para você avaliar. E eu vou preparar uma outra aula. É que isso aqui eu falo na minha mentoria em grupo, entendeu? Então aqui é só uma pequena amostra do que acontece na minha mentoria em grupo. Exemplo, essa questão de comportamento é algo que eu exploro muito lá. Cleito, como é que eu mudo? Entendeu? Como é que eu mudo a minha mentalidade? Como é que eu mudo o meu comportamento? Então, os ambientes que você frequenta, as pessoas com quem você anda, os livros, os treinamentos que você lê, que você assiste, os vídeos, tudo isso influencia na sua mente. O quanto você está disposto a pagar um preço para estar em alguns ambientes. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, eu preciso até trazer isso mais, para você poder identificar o nível que você está. Se você pegar no meu canal no YouTube, no próprio Instagram, tem alguns cortes, tem muito conteúdo bom para te ajudar. Só que você não pode esquecer de uma coisa. O conteúdo que eu compartilho no meu Instagram, exemplo, o próprio livro que vai sair agora, inclusive eu vou deixar o link aqui para você poder adquirir, esse conteúdo ele vai te levar até um certo nível, porque ele é um conteúdo gratuito, é um conteúdo muito bom, inclusive, tem muita coisa assim boa, que antes eu só compartilhava em treinamentos pagos, e hoje já está aqui aberto no canal, mas como você não tem um contato comigo, ele vai te levar até um certo nível. Te trouxe até aqui, perfeito. Cleito, cheguei até aqui. Como que eu sei que eu já estou quase no limite, que eu preciso mudar de nível? Quando o que você recebe aqui já não está fazendo tanta diferença na sua vida, porque você já pôs em prática. Ok? Então se você já pôs em prática, agora chega o momento de você ir para outro nível. Só que assim, esse outro nível já é o nível de treinamentos pagos, tanto presencial quanto online. Então, o gratuito vai te trazer até aqui, aqui agora eu começo a participar de um treinamento pago. Perfeito. Porque aqui eu vou entender coisas que aqui eu já não tinha entendido. E eu vou continuar crescendo. Então se você chega aqui, quando eu falo para você assim, de um treinamento pago, você fala assim, ah não, mas eu não tenho condições. Então isso quer dizer que você ainda tem muita coisa para explorar aqui. Porque se você colocar em prática o que você aprende aqui, é inevitável que você venha para cá. Não tem como. É automático esse processo. E se você ainda tem uma barreira, se você acha que ainda precisa de algumas coisas, se você ainda anda contando história para você, é que você não está preparado para vir para cá. Então segura mais um pouco, continue explorando aqui. Aqui não é diferente. Treinamento presencial, Evolution, treinamento online, Rota do Desenvolvimento, você vem para a mentoria. A mentoria agora é outro nível, é outra pegada. Por quê? Ali você tem acesso a um grupo comigo, ali você vai poder perguntar, ali eu vou te direcionar, ali você não aprende mais só com o Cleito. Porque olha só, aqui você está assistindo meu vídeo, você está aprendendo comigo. No treinamento você começa já a ter interação com pessoas, você já começa a observar um pouco, uma pergunta dali, um testemunho dali, você aprende. Na mentoria não. Mentoria já é um outro nível de pessoas, que essa pessoa, numa pergunta que ela faz, ela já te ensina. A própria pessoa complementa o conteúdo. Então, são escadas. Então, o que é importante? Respeita o seu processo. Cleito, eu estou aqui na fase do conteúdo das redes, do canal do YouTube. Eu ainda estou colocando muita coisa em prática. Continue, parabéns. Porque quando você, daqui a pouco, você vai migrar automaticamente para o próximo nível. Você vai estar comigo no presencial. Cleito, já fui no presencial. Coloque em prática agora, porque daqui a pouco você vai vir para a mentoria. Porque os resultados vão aparecendo. Não tem como você colocar em prática o que você aprende e não ter resultado.
O que eu compartilho aqui com você são coisas que eu pratiquei e que, olha os resultados que eu tive. Então não são coisas que eu acho, ou eu li no livro que se você fizer isso, não. Coisas que eu compartilhei e que mudaram. Eu comecei lendo livros, eu comecei na época frequentando o CID, eu lembro que o CID era R$ 50 para poder acessar. Aí eu fui para o curso de coaching e inteligência que o Thiago fazia na época pelo Instituto Destiny, eu paguei R$ 1.900, R$ 2.000. Depois eu voltei de novo para o presencial e as coisas foram acontecendo. Então, eu preciso te explicar esse processo, porque às vezes você pode se questionar e falar assim, esse conteúdo eu já ouvi. Então, quando você começa a ter esse sentimento e você colocou em prática, tem pessoas que ouvem, já sabem, mas não põem em prática. Então não é para você que eu estou falando, estou falando para você que já colocou em prática, Cleiton, eu preciso ir para o outro nível. Eu preciso estar mais próximo a você, eu preciso estar no treinamento presencial com você. Tem os caminhos. Lá na link, na bio do meu Instagram, se você entrar lá e fizer o cadastro, a minha equipe vai entrar em contato com você, vai te ajudar a avaliar o nível e aí vai te direcionar para o produto certo, para você continuar crescendo e desenvolvendo, tá bom, gente? Gente, não esquece de escrever aqui se você quer que eu compartilhe o conteúdo de hoje no MentorCast, porque eu acho que é bem interessante, vão surgir perguntas boas, inteligentes, que vão te ajudar também. E eu vou te fazer o pedido para você compartilhar, porque o tema de hoje está muito bom. É um tema que desperta nas pessoas a mudança de mentalidade, por isso que o máximo de pessoas que você puder compartilhar, eu te agradeço. Marca lá nos seus stories, Cleiton C. Pinheiro, divulga o canal do YouTube, me ajuda nessa divulgação, para que mais pessoas tenham acesso. Deus abençoe e até o próximo vídeo.